Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui hoje, excepcionalmente aqui às segundas-feiras, porque hoje é um dia especial para mim. É um dia em que nós recordamos, né, com muito carinho, com muita alegria, o aniversário do meu irmão, né, do Luiz Gaspareto, ou Gaspa, né, como era conhecido. E ele faria hoje, né, se estivesse aqui entre nós, ele faria hoje 72 anos. Então, nada mais justo do que nós fazermos a ele uma homenagem. Ele que não era muito afeito assim a grandes comemorações, ele nunca foi muito ligado assim, né, em comemorar as coisas e tudo mais, nunca foi muito assim. Mas o que eu queria ressaltar hoje é a pessoa que ele é, ou que ele era, quando estava aqui entre nós. Na verdade, a nossa convivência sempre foi uma convivência muito amistosa, muito pacífica, mesmo quando nós viajamos juntos algumas vezes, né? Principalmente pela Europa, quando nós fizemos um trabalho espiritual juntos, né? Ele estava morando na Inglaterra, ele ficou um ano em Londres, morando em Londres, e como eu fui fazer uma atividade espiritual em Portugal, ele encontrou-se comigo lá, especialmente na cidade do Porto, e resolvemos então, para os nossos amigos, fazer um curso sobre mediunidade, um curso de 3 dias para 500 pessoas. E foi um curso memorável, foi um curso onde ele, após, né, ter feito o trabalho, conversou com as 500 pessoas, o que não foi uma tarefa nada fácil, né, mas ele conseguiu fazer isso. E também juntos nós estivemos na Itália, não é? Trabalhando também, fazendo algumas atividades, cada qual nas suas tarefas, no seu trabalho. O Luiz era uma pessoa assim, muito dócil no nosso convívio. Muita gente acha que ele era uma pessoa assim, ou um pouco excêntrica, um pouco dura, mas na verdade isso era mais uma espécie, digamos, de defesa, porque ele sendo sensível do jeito que ele era, ele captava muito as energias das pessoas. Então, isso, em algum momento, isso era um certo problema para ele, porque com essa facilidade que ele tinha de captar ou de absorver, ele então sentia muito que as pessoas estavam sentindo naquela hora. E ele, evidentemente, procurava se defender disso, mas era uma característica da sensibilidade dele. E ele era uma pessoa assim que transitava nos meios das chamadas celebridades, né? Como transitava numa padaria, como transitava em qualquer lugar, no mercado, da mesma forma. Eu até me recordo uma ocasião em que estava fazendo uma atividade espiritual, estava dirigindo uma atividade espiritual de nome Desobsessão. E ele apareceu, né, logo que o trabalho iria dar início, com um velhinho muito simpático, né, muito sorridente. E ele falou para mim: olha, Irineu, esse aqui é o meu amigo americano, é o Dr. Carl Rogers. Falei, quem? Eu naquela altura não conhecia, não sabia, né, quem era Carl Rogers, e que é o pai da psicologia humanista. E junto com ele, e o que é interessante, ele participou do trabalho espiritual, né, para estudar, para conhecer, de uma simplicidade, de uma. Então a gente percebe que ele
tinha essas amizades, digamos assim, e isso para ele era uma coisa extremamente natural. Para ele, o ser humano era o ser humano. E ele tinha uma visão, né? E naquela altura ele brincou comigo e falou: olha, ele está acostumado a fazer terapia psicológica com os vivos, agora ele vai aprender, ou vai conhecer, vai estudar a psicologia espiritual através dos desencarnados, né? Porque um trabalho de desobsessão, para quem não sabe, a gente mexe com a parte espiritual. E dessa forma, as coisas se desenrolavam, as coisas se desenvolviam. Ele sempre teve uma postura diante da família, como se fosse assim uma espécie de locomotiva do trem. A família sempre passava por ele, porque ele era uma pessoa assim muito centrada, né, no seu foco de inteligência, na sua percepção, na sua vivência. Era uma pessoa que tinha muita vivência. Então, as decisões da família passavam pelo Luiz. E hoje, o que eu sinto mais falta quando eu lembro dele, além, né, de ser irmão e tudo mais, e termos crescido juntos e termos vivido muitas vezes juntos, é a alegria das conversas que a gente tinha. Imagine vocês que às vezes a gente pegava um domingo, assim, por exemplo, almoçava e conversava até a hora de jantar. O assunto corria solto, porque era um assunto interessante, muita conversa, muita risada, né? Muitas alegrias. E também, naturalmente, você aprendia, como ele tinha um trânsito muito fácil com o mundo espiritual, nós aprendíamos muito com as coisas que ele captava. Quando ele saía do corpo, quando ele tinha alguma experiência, né, de desdobramento, quando ele tinha alguma experiência mais assim, ele comentava conosco. Além do que, não é? As orientações, não é? A paciência com que ele nos ouvia, não é? Todas as coisas que aconteciam nesse sentido sempre criaram um elo muito gratificante. E as nossas conversas, então, rendiam e a gente aprendia muito, mas muito mesmo. E talvez o maior legado para mim, além, logicamente, da mediunidade, porque quem acompanhou o trabalho da mediunidade como eu acompanhei, né, de perto, e tantas vezes vi, ou eu até mesmo segurava em algumas ocasiões, porque não havia alguém que fizesse aquilo, segurava o papel para que ele pudesse fazer as pinturas, naquele frenesi, naquela coisa impressionante do transe. Até hoje, aquilo me impressiona quando eu lembro como é que as coisas aconteciam numa luz monocromática, onde você não distingue os tons, você não distingue as cores, e quando você, depois no final, as várias telas, você acende a luz para ver, tudo estava no lugar, né? Tudo estava harmoniosamente no lugar. Mas o que eu queria destacar hoje, que eu acho que é o maior legado, e que venho fazendo um estudo mais profundo sobre o trabalho do Luiz, foram 2 cursos que para mim marcaram muito a minha vida, que foi, quem teve oportunidade de fazer, o número 1, que era o Vida e Consciência, e o número 2, que era o Realização. Para mim, né, que acompanhei a elaboração assim dos cursos, que acompanhava sempre que podia as aulas, Vida e Consciência e Realização são 2 legados de postura vivencial, né? De postura psicológica, de como você poder viver internamente melhor. Quais são os caminhos que você tem para você ficar do seu lado, para você se dar apoio, para você, de alguma maneira, entender melhor
os caminhos, as escolhas, as decisões, o que seria mais viável, o que seria mais positivo, o que seria mais interessante naquele momento da sua vida. Tenho estudado profundamente e no futuro penso em criar exatamente algo, né? Aproveitando-se desta base vivencial, criar também um curso onde nós possamos trazer esses elementos ricos de experiência e de, vamos dizer assim, e de luz, né? Porque vai ajudando a pessoa a se ajudar. Eu ainda não tive uma experiência com ele espiritual diretamente, embora já tenha sentido em algumas ocasiões, em algumas oportunidades, tenho sentido a presença, mas essa sensação de presença ainda não é uma coisa muito clara, muito lúcida. Então, eu fico sempre, assim, esperando um momento onde a gente possa, de algum modo, se sentir mais perto, abraçar, né? E dizer do meu reconhecimento. Não é sempre que a gente tem uma pessoa que não só torce por você, como te ensina a viver melhor. E o Luiz, ele tinha uma coisa interessante, que ele falava e praticava o que falava. Quer dizer, ele falava de prosperidade, mas ele era uma pessoa próspera, ele era próspero. Com ele não tinha miséria, com ele não tinha pobreza. Ele tem uma cabeça rica, mas a cabeça rica não é só dele, a cabeça rica é para todo mundo, não é? Mas ele tinha, assim, essa forma de lidar conosco, e quem teve a felicidade, como eu tive, né, de poder estar ao lado dele, num momento como esse, vem agradecer, muito agradecer, reconhecer, né? Só eu sei as coisas que ele fez para mim e fez por outros tantos, muitos, onde eu mesmo fui testemunha, né? Quantas vias de auxílio, né? Quanta gente eu vi o Luiz ajudar, quanta vezes eu vi ele procurando tirar as pessoas aí de uma situação muito ruim, né? Dando a elas uma dignidade, um trabalho, uma educação, um caminho. Isso é realmente algo que se faz para o espírito. Então, hoje, na comemoração do aniversário dele, né? Claro que é uma coisa simbólica, né? Mas a gente se sente tocado, eu me sinto tocado pela data, eu me sinto muito feliz de poder ter usufruído, não é? Das coisas que eu pude usufruir ao lado dele, e a nossa amizade, a nossa relação ia muito além da irmandade, né? Ia muito além de sermos da mesma família, né? Então, onde quer que ele esteja, onde quer que ele se posicione, eu acredito que ele esteja muito bem, porque ele é uma pessoa inteligente do jeito que ele é, rápido, tudo isso. Era muito rápido, ele não gostava de coisa muito mole. Ele era muito rápido, muito ligeiro, muito esperto nas ideias e muito inteligente no modo de fazer as coisas. Então hoje eu queria deixar registrado aqui a minha gratidão, o meu reconhecimento, dizer que a bondade divina o abençoe onde quer que você se encontra. Nós continuamos aqui na terra, como diz o mineiro, pelejando, né? Uma hora acertando, uma hora não acertando tanto, mas enfim, vivendo. E a base de vida que ele nos deixou, a base de conhecimentos, ensinamentos que ele nos deixou, efetivamente
é um material que não deve ser esquecido e muito menos deve ser relegado em segundo plano. Essa era a minha homenagem hoje, 16 de agosto de 2021, aniversário do Gaspa, o meu querido amigo e irmão Luiz Gasparetto. Beijo a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz e até quinta-feira com a nossa live com um amigo espiritual, o Dr. Hans. Tudo de bom para vocês.